A gente fala agora sobre saúde, uma discussão importante, porque o inverno ainda vai demorar um pouco para chegar, mas hospitais aqui pelo país estão cheios com crianças que apresentam problemas respiratórios. E tudo isso somado com a situação da dengue aqui no país. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui o infectologista, o Dr. Halcyon Teixeira, mais uma vez participando aqui da programação da Jovem Pan. Tudo bem, doutor? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. É um prazer. Prazer é nosso. Bom, doutora, será que os problemas respiratórios sempre existem o ano inteiro, mas será que nesse ano nós temos algum aumento e quais seriam as razões e junto com toda essa situação da dengue pelo país, doutor? Esse ano a gente precisa tomar mais cuidado, né, e seguir nessa vigilância, porque nós tivemos já no começo do ano alguns casos respiratórios. No começo do ano a gente teve um pouco mais de Covid que já caiu, a gente teve alguns casos de influenza e agora a gente volta com as outras doenças respiratórias, né, com as outras viroses, incluindo o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que ataca muitas crianças. Então, a gente tem aí a somatória agora, né, que vai começar o outono a esfriar, uma circulação maior desses vírus respiratórios, junto com ainda um grande número de casos de dengue. E ambas as doenças no começo podem aí às vezes se confundir, porque podem dar febre, podem dar dor no corpo. Então, um desafio maior também para as equipes de saúde, elas têm que ficar atentas para saber que tipo de infecção ou doença elas estão lidando com frente a um paciente. Claro. E, doutor, a recomendação para os pais, o momento em que se leva a criança para o hospital, qual sintoma? O primeiro sintoma, normalmente os pais já levam, né? Porque há uma preocupação muito grande, é claro. Mas quais são as orientações? Veja, geralmente são doenças ou que dão, falando mais, às vezes da dengue começa com febre, dor no corpo, dor de cabeça, né? As crianças também têm isso. E se for crianças muito pequenas, podem ficar às vezes irritadas, sonolentas ou muito chorosas. Esses são sinais de que se deve levar para uma avaliação. Em relação aos vírus respiratórios, né, geralmente as crianças ou até os adultos, às vezes começam com uma sensação, às vezes, de dor no corpo, mal-estar, mas depois vem uma dor de garganta, um nariz escorrendo e uma tosse seca. Então, a gente consegue, às vezes, separar um pouco por esse começo, né? A dengue costuma vir com febre mais alta logo no início, que não é o costume das doenças respiratórias, que geralmente vem, então, com essa coriza, essa dor de garganta. Então, os pais e todos devem avaliar a condição das crianças, né? Às vezes, no primeiro episódio de febre, não precisa sair correndo até um serviço de saúde, né? Às vezes, as doenças demoram um dia para começarem a darem pistas maiores. É importante que se veja o estado geral das crianças, se elas estão bem, conseguindo tomar água, comer relativamente bem, porque às vezes tira um pouco o apetite. E é claro que se tiver sinais de alarme que a gente fala, né? Dengue, vômitos, dor na barriga muito forte, né? Não está fazendo xixi, então são sinais às vezes que pode estar piorando. Por outro lado, as doenças respiratórias respiração muito forte, muito rápida, também sensação de falta de ar, né? Se queixar de falta de ar, aí também são situações que a pessoa deve procurar um serviço de saúde para ser avaliado. Sim, doutor, sobre a dengue, há um esforço no país inteiro para se ampliar a vacinação de crianças e adolescentes. E pela sua experiência no Emílio Ribas, em qual momento que a gente pode esperar que os casos comecem a cair? Já há alguns indícios de que esses casos estejam caindo, mas ainda é uma situação muito dramática que talvez o senhor, como infectologista, nunca acompanhou, nunca viu algo como o que está acontecendo com a dengue aqui no país, não é? Sim, infelizmente esse ano deve ser o maior pico de casos de dengue, né, e a maior quantidade de casos de dengue em todo o país. Parece que nós estamos estabilizando e a curva começa a cair, mas nós estamos ainda com uma alta transmissão e uma alta quantidade de casos, é o que está sobrecarregando muito o serviço de saúde, né? Desde semana passada e essa semana, a gente tem visto aí os serviços de pronto atendimento, até as UBSs, a montagem, às vezes, de tendas, né, de lugares que a gente consegue ir para ser avaliado de forma mais rápida, porque há uma grande quantidade de pessoas com sintomas.
Então, a gente espera agora, até o final de abril, que essa curva comece a cair e que as doenças respiratórias segurem um pouco a sua subida mais para maio, até lá que todos nós, né, que estejamos aí contemplados pela vacina de influenza, estejamos vacinados e que a dengue, então, comece também a reduzir, equilibrando um pouco esse ponto entre as infecções respiratórias e a dengue. Alcione Teixeira, médico infectologista do Emílio Ribas, aqui em São Paulo. Doutor, como sempre, muito obrigado pela gentileza e as explicações. Até a próxima. Bom descanso. Obrigado, até a próxima.